Então vamos estar comparando com outros tipos de implementações. A gente vai comparar com o monociclo e o multiciclo. A gente vai estar vendo brevemente quais são as diferenças dessas outras implementações. No caso do monociclo, a gente vai ter que cada instrução ela vai executar em um único ciclo. E por causa disso, o tempo do ciclo do clock ele vai ter que ser igual ao tempo da instrução mais longa. Já que todas as instruções executam em um ciclo, você precisa garantir que aquela instrução mais longa, ou seja, a instrução mais lenta, ela consiga ser executada em um ciclo. Então, se a gente for olhar naquela nossa tabela anterior, a gente vai ver que a instrução mais longa é a instrução de load, que ela vai demorar 800 picosegundos. Então, isso aqui é o tempo do ciclo do clock. Na implementação do multiciclo, a gente vai estar dividindo a execução de uma instrução em diferentes etapas, como a gente viu no pipeline. E cada instrução ela vai poder demorar etapas diferentes, ou seja, quantidade de ciclos diferentes. Então, o tempo de ciclo de clock ele precisa ser o tempo da etapa mais longa. Então, naquela tabela, a gente já viu aquelas 5 etapas, e a gente viu que tinha etapa que demorava 100 picosegundos e tinha etapa que demorava 200 picosegundos. Então, para a gente conseguir executar em um ciclo a etapa mais lenta, o tempo do ciclo de clock ele tem que ser igual a 200 picosegundos, conforme a gente viu na tabela. Com isso, no multiciclo, as instruções vão demorar ciclos diferentes. A gente vai ter instruções que vão demorar 3 ciclos para serem executadas, como é o caso do back. A gente viu que o back ele não tem a etapa de acesso à memória de dados nem o write back, então ele vai demorar 3 ciclos. A gente vai ter as instruções do tipo R, que elas vão demorar 4 ciclos, elas não fazem o acesso à memória de dados. A gente vai ter instruções que vão demorar 5 ciclos, como é o caso das instruções de load. Então perceba que no multiciclo vamos ter instruções que demoram quantidade de ciclos diferentes. Vamos ter instruções que demoram 3 ciclos, instruções que demoram 4 ciclos, instruções que demoram 5 ciclos. Então essa é a característica principal da implementação do multiciclo. E por fim a gente vai ter a implementação do pipeline que a gente viu. Então o tempo do ciclo de clock ele vai ter que ser igual ao tempo da etapa mais longa, que no nosso caso é o tempo de 200 picosegundos. Só que todas as instruções elas precisam passar por todas as etapas do pipeline, ou seja, todas as instruções elas vão demorar 5 ciclos, por mais que elas não utilizem alguma unidade funcional, como por exemplo as instruções do tipo R. As instruções do tipo R, elas não vão acessar a memória de dados. Elas não vão fazer nada na etapa 4, mas só que ela vai ter que passar por essa etapa na instrução de pipeline. Então essa é a característica do pipeline. Todas as instruções demoram 5 ciclos de clocks, só que qual que é a diferença do multiciclo? No multiciclo, a gente já consegue executar uma instrução por vez. A gente tem o exemplo da lavanderia sequencial. A próxima instrução ela só pode executar depois que a gente termina todas as etapas da instrução anterior. E no pipeline, a partir do momento que a gente termine uma etapa, a gente já pode colocar a próxima instrução para executar. Então são essas as diferenças. Aqui temos uma pergunta interessante: se 200 picosegundos é um tempo de ciclo compatível com o que vemos nos processadores atuais. Então aqui uma dica, lembrando da fórmula, né, que a frequência é igual a 1 sobre o período, ou seja, 1 sobre o tempo do ciclo. E a dica 2 é que a frequência dos processadores atuais ele está em torno dos 3 GHz. Alguns chegam aí próximos a 4 GHz. Então utilizem essa fórmula para ver se 200 picosegundos ele é compatível com os processadores atuais.